Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, muito boa tarde para você. Eu sou o Gil Carvalho do Superando Gigantes Esportes, nosso canal de comunicação esportiva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos ao Superando Gigantes Esportes. Nós vamos falar neste vídeo de quem? São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, é sobre isso que a gente vai falar aqui neste vídeo. Bom, sem demoras, sem delongas, sem matar o seu tempo, porque ele é muito importante e precioso, vamos direto ao Morumbi. Bom, é isso aí, cheguei no Morumbi ontem por volta de 15 para as 15, 14 horas e 45 minutos da tarde de ontem, 14/11 de 2021. E lá chegando, peguei aquela credencial que está exatamente aqui, é essa a credencial de ontem, e adentrei ao estádio mais espetacular em termos de público em São Paulo, que é o nosso querido Morumbi, ou melhor dizendo, o Cícero Pompeu de Toledo, a casa do maior campeão do mundo do Brasil, o São Paulo, a casa do tricolor paulista. Bom, mas ontem o que aconteceu no Morumbi, hein? O São Paulo conseguiu colocar 47 mil espectadores. É isso mesmo, você não escutou nada diferente, é isso aí. 47 mil espectadores estiveram ontem para esse jogão de bola. Gil, que é isso? Que é isso? Você dizendo pra mim que tinha todo esse público no Morumbi? Tinha esse público no Morumbi para presenciar um espetáculo por parte do São Paulo, e acontece que o São Paulo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o São Paulo deixou o Flamengo fazer o que mais sabe: dominar o jogo, gostar do jogo, trocar a bola e fazer gols. Brincadeiras à parte, vamos direto pro assunto. O São Paulo ontem foi um fiasco no Morumbi, uma vergonha para a sua torcida, e o Rogério Ceni está com a cabeça inchada. Não sei o que acontece com o Rogério Ceni. Bom, ontem foi a sua primeira partida contra o Flamengo após sair do mesmo, e ir então para o São Paulo. O Rogério Ceni foi o último técnico antes do Renato Gaúcho chegar do Flamengo. Aí ele assumiu o São Paulo. O São Paulo, então, eu achava que fosse ter uma postura um pouco mais, de São Paulo, e não teve mais aquele negócio de São Paulo dominar o jogo, meter 2, meter 3, meter 4, como fez com o Flamengo naquelas últimas partidas, com exceção do 5-1 no Maracanã. Até então o Flamengo só tomava chocolate de São Paulo. Aconteceu que eu nem vi direito o gol, estava ainda arrumando alguns equipamentos para participar pela Rádio Sonora FM, junto com o nosso querido Carlos Espina, o craque Espina, que também estávamos com eles todos na transmissão, que era o William Farias na técnica, o nosso querido Paulo Noronha nos comentários, e também tínhamos ali o narrador Luiz Felipe, o jovem Luiz Felipe, narrando como poucos o jogão entre São Paulo e Flamengo. Aos 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 22, 28, 30 segundos, o Flamengo foi e fez o seu primeiro gol com Gabigol. Gabigol, que ontem completou a marca de 101 gols com a camisa do Mengão. Muito perigoso, hein? O Romário tinha 100 gols pela camisa rubro-negra e ainda tem. Claro, nada mudou, Romário? Mas aí ontem o Gabigol ultrapassou a marca de Romário. Aqui entre nós, já pensou se o Gabigol tivesse um pouco de Lewandowski? Rapaz,
ele seria o melhor jogador, o melhor atacante do mundo. Porque para mim não é o melhor atacante do mundo, é o Pedro Guilherme é o melhor atacante, clássico, matador, sabe jogar bola no cantinho, driblar. Isso o Gabigol não tem, é a minha opinião, eu respeito a sua. Pois é, o Flamengo então fez seu primeiro gol aos 30 segundos e aí depois aos 25 fez o segundo. Acontece que o nosso querido Caleri, matador pelo time de São Paulo, inclusive não perdeu, e para não perder a máxima, continuou matou o São Paulo ontem ao ser expulso após a entrada violenta e passiva mesmo de expulsão em Davi Luiz. Pô, uma entrada, não vou dizer que seja maldosa, mas no entanto diria que uma entrada um tanto excessiva, que gerou então o seu cartão vermelho, a sua expulsão. Assim o São Paulo, que já não estava indo bem, se tornou um pouco mais frágil. E o Flamengo fez mais um gol e aí voltou, acho que foi o Bruno Henrique que fez o terceiro gol, e aí voltou para o segundo tempo, já com 3-0. No segundo tempo, São Paulo com 1 a menos, o Flamengo voltou mais lento, mais cadenciado, toca pra lá, toca pra cá, e todo mundo viu que o Flamengo não queria ficar forçando, ir para frente, porque já não precisava, o placar já estava ali lhe garantindo os 3 pontos e estava muito bem como estava, certo? Pois é, isso na volta do segundo tempo, mas batendo lá, batendo aqui, batendo lá, batendo aqui, acontece que aconteceu o que aconteceu, né? O Flamengo foi lá de novo e fez o 4º gol. Esse Michael, hein? Esse Michael, tem gente dizendo que ele é o pequeno Messi, é o Messi brasileiro. Olha, que jogador esse garoto, hein? Individualmente falando, um dos melhores do Brasil. O melhor do Brasil, vamos falar assim, né? Em termos individuais. Quanto àquela matada de bola que gerou aquela confusão toda, desculpa aí, né? Não tem nada de errado que o Michael fez. Michael é um bom garoto, ele gosta de jogar futebol, e não é porque o Flamengo estava ganhando ou vencendo o São Paulo que o Michael matou a bola daquele jeito. Não, não é por isso. Ele matou a bola daquele jeito porque ele sempre fez isso. Ele matou com classe, porque ele tem estilo. Assim como o Pedro Guilherme, que falei há pouco, centroavante do Flamengo. Ele matou com estilo. Entendeu? Ele sempre mata pulando no calcanhar. Não foi para ferir você que é São Paulino, você que é jogador do São Paulo. Não pense isso do Michael. Ele não é essa pessoa. Quem conhece o Michael sabe, é um menino simpático, alegre, feliz, contente, ama jogar futebol, não é de tirar onda de ninguém, é muito humilde. Então essa é a realidade. O Michael ontem foi injustiçado. Outra, e é um lance de futebol de classe que se deve continuar a fazer. Bom, mas o mundo tá tão mudado, né, pessoal? Tão mudado. Bom, o destaque do jogo de ontem pela parte de São Paulo, na minha concepção, com certeza foi, sem sombra de dúvidas, aquele jogador chamado Miranda. E que jogador esse Miranda, hein? Salvou o São Paulo. O destaque do jogo foi ele. Do lado do Flamengo, sem sombra de dúvidas, claro, é ele. Não é o Michael, tá, pessoal? Não é o Michael, estou falando de Andréas Pereira. Excepcional jogador esse Andréas Pereira. Que contratação que o Flamengo fez. Sendo assim, o Flamengo foi a 60 pontos, 8 a menos do Atlético Mineiro, e ficou 2 a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem 58. E ontem a torcida alviverde não sorriu como gostaria. Lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1. Acontece que o Palmeiras deixou de levar esses 3 pontinhos, ou melhor dizendo, levar para quem está no Rio, levar para São Paulo. Eu estou em São Paulo, então, de trazer esses 3 pontinhos do Rio aqui para o Allianz Parque. E aí o São Paulo, que perdera do Flamengo, proporcionou o Flamengo mais 3 pontos, e o
Palmeiras, que sucumbiu no Maracanã, proporcionou ao Fluminense 3 pontos. É isso. Aí você me pergunta, e agora, Gil, e o Brasileirão? O Brasileirão tá como tá, faltam 6 rodadas, o Atlético Mineiro praticamente já é o campeão brasileiro, porque o técnico conhecido como Renato Gaúcho, que é o Renato Portaluppi, esse senhor, infelizmente, não é um técnico para continuar no Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a minha opinião, se você quer ouvir a verdade. Por quê? Porque a gente precisa, eu digo a gente e o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa de técnico, de treinador que tenha fé, que acredite e que seja ousado, que tenha mais vontade, gana, fibra de vencer todos os jogos, todas as competições, principalmente no Flamengo, que é um time em que se cobra muito, que a exigência é muito grande por sua torcida espalhada em todo o território nacional. Bom, o Renato Gaúcho não é o segredo de ontem, tá? O segredo foi que os jogadores jogaram seu futebol sem a interferência dele, Renato Portaluppi, se assim você deseja, ou Renato Portaluppi Gaúcho. Eu prefiro o Renato Gaúcho, que como jogador foi um dos melhores que eu vi, um dos melhores, matador, ousado e abusado. Ele precisa fazer isso como técnico, não está sendo nem ousado e nem abusado. Bom, com isso abriu aí um precedente para a final da Libertadores 2021, dia 27 de novembro, às 16 horas, lá em Montevidéu. Lembrando que a minha opinião na semana passada era de que o Palmeiras tinha uma vantagem gigantesca contra o Flamengo, 7-3. Verdade, 7-3, vendo como o Flamengo estava jogando e como o Palmeiras estava jogando. Hoje, baseado no que eu vi ontem no Morumbi e olhando o que o Palmeiras deixou de fazer no Maracanã, hoje o Flamengo já é um time mais equilibrado, mais, sabe assim, forte, no sentido de conjunto, de grupo. O Arrascaeta nem jogou, está voltando. O Flamengo fez algumas substituições, deixou muita gente do banco jogar ali, e eu percebi que o Flamengo não perdeu o padrão de jogo. Não é que tenha um padrão, hein, pessoal? Treinado pelo nosso Renato Gaúcho, não é isso. É um padrão definido pelos jogadores. Essa é a minha opinião. Definido pelos jogadores, com todo respeito ao Renato Gaúcho e toda a sua comissão técnica. Bom, Brasileirão, tá tudo pro nosso querido Atlético Mineiro, mas eu ainda não entregaria os pontos se fosse palmeirense ou se fosse flamenguista, como de fato sou. Palmeiras e Flamengo ainda têm chances reais de conquistar o Brasileirão. O Atlético, tecnicamente, é absurdamente superior, pelo menos no que vem fazendo em campo. Pelo menos o que vem fazendo em campo. O Atlético disparadamente está de 10, de 1 a 10, o Atlético é 8,5 de que é campeão. Mas pode perder 1, 2 jogos e, sei lá, se perder mais. Já pensou se o Atlético perde 3 jogos? É impossível, né? Você acha? Não é impossível, porque o futebol é assim. Eu não achava que o Flamengo fosse vencer o São Paulo de 4 ontem e nem imaginei que o Palmeiras perderia lá no Maracanã de 2-1. E aconteceu. Então, o Atlético Mineiro que se cuide, porque Palmeiras e Flamengo estão na cola. E se vacilar, eles chegam, hein? Eles chegam. Já para a final em Montevidéu, dia 27, bom, aí o Flamengo conseguiu equilibrar um pouco essa vantagem que eu julgava em meu Kengo. É Mengo, Kengo, no meu Kengo é só Flamengo. Tererê, sou Flamengo até morrer. Lembrando o samba de enredo, hein, pessoal? É só lembrando o sangue de enredo. Samba de enredo. Então no meu Kengo eu julgava que o Palmeiras estava melhor, e de fato estava mesmo. Não é que não esteja, mas o Flamengo deu uma equilibrada na balança, entende? Ó, balança, o Flamengo equilibrou essa balança, e aí o Flamengo já tem uma chance mais clara, de que dá mais evidência de que o Palmeiras não terá nenhuma facilidade no dia 27 de novembro, dia de sábado, às 16 horas, lá em Montevidéu. Lembrando que 50 e 50, diria hoje, 50 e 50 para cada lado, ok? Só que o Flamengo com uma pouca vantagem pelos lampejos, né, de luz de Michael, de um dia feliz do Bruno Henrique, da coisa de Arrascaeta que vai voltar. Então o Flamengo com uma pequena vantagem em lampejos, mas em proporções
numéricas, né? Vamos falar assim, em porcentagens, 50 para cada. Agora, um detalhe muito interessante é que nós estaremos lá em Montevidéu. Chegou a nossa credencial, não, mas chegou a liberação da Conmebol para que a gente consiga, como Superando Gigantes Esportes, como Rádio Sonora FM, adentrar ao estádio e cobrir como jornalista, como profissional da área, que estamos todos aqui no Brasil desejosos de ir. Bom, então nós estivemos lá na semifinal. Ó, esse aqui é o jogo de ontem, São Paulo e Flamengo, foi esse jogo aqui, ó, ontem. E a semifinal, o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil, a gente também esteve lá no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal. E nós vamos estar lá em Montevidéu, cobrindo a final entre Flamengo e Palmeiras, entre Palmeiras e Flamengo, um jogão de bola que você não pode perder, ok? E aí vai ser tudo interessante, porque nós vamos trazer imagens desde o primeiro dia, desde o dia 26 da manhã do dia 26, vamos estar lá trazendo imagens de frente ao estádio para você. Eu sou o Gil do Superando Gigantes Esportes. Se você ainda não nos segue, por favor, passe a nos seguir, porque a gente depende de que você nos siga para que a gente consiga continuar a dar trabalho. Aí, dar trabalho assim, fornecer mais material, mais matéria e conteúdo para você. Ó, além de nos seguir, deixe aí seus comentários, suas críticas, suas solicitações, seus elogios, caso tenha para fazer, e nos indique em seus grupos de WhatsApp. Desejando, por favor, conte sempre conosco, ok? Se você já nos segue, obrigado pela honra, pela moral, pelo privilégio de tê-la aqui conosco, e obrigado mesmo por você deixar aí o seu like. É muito importante o like. Para você, talvez não, mas pra gente o like é importante porque conta lá para a plataforma do YouTube e eles nos consideram, e aí a gente começa a galgar e a ter um patamar um pouco mais vantajoso mais à frente. Nos ajude, ok? Eu sou o Gil, beijo no seu coração, fraterno abraço e o futebol continua.